Olá, torcida botafoguense. Estamos aqui para fazer um breve comentário na partida do Botafogo contra o Juventude, o Juventude contra o Botafogo, né? Estava lá, da Copinha em São Paulo. Eu não tenho comentado, tenho assistido, não tenho comentado os outros jogos, mas esse em particular tive tempo de assistir e fui assistir. Achei o primeiro tempo, que foi um pouco mais aquém, mas o primeiro tempo razoável. Entendeu? E sabendo que o Sub-17 preencheu, né, é, esse time ontem. Segundo tempo, mesma coisa que eu falei da partida do profissional. O time entrosado, sabendo o que faz, a garotada jogando com vontade, conseguiram fazer o 2-1 e foi para dentro. Foi para dentro e conquistou um largo resultado. Eu quero deixar aqui bem claro que é talvez uma qualidade melhor até que o dos que jogaram ontem no lugar dos profissionais. Jogaram bastante qualidade, né? Tocaram bem, lançamentos, algumas decisões um pouco, vamos dizer assim, precipitadas, né? Poderiam até ter convertido muito mais gols. Houve a pressão do Juventude, mas o time se comportou muito bem, soube administrar, soube fazer os gols na hora certa, com fibra, não se, vamos dizer assim, se deixar intimidar, né? Teve momentos que o time do Juventude tentou partir para a confusão ali, eles seguraram firme. E são essas joias, gente. Essas joias estão ali. Não sei se na próxima partida eles vão suportar, porque cada grau que passa melhora a qualidade do time adversário, mas é uma grande experiência para eles, para nós, né, que analisamos e torcemos também por esses meninos. É, é claro que no passado a gente pode citar determinados jogadores, né, que foram monumentais por causa da sua idade, mas no futebol moderno, que é um futebol de mais, vamos dizer assim, mais correria, mais pressão, mais vigor físico, né, menos cadenciado, eles estão no caminho certo. Até quando aparece um jogador como o Correia aparece lá no nosso profissional, o pessoal reclama, né? Porque ele cadencia, toca a bola, mas esse é o futebol que eu fui acostumado a ver, né? E lutar contra esses que correm, né? Porque a Europa sempre teve esse tipo de futebol, de iniciativa técnica e tática. Mas os garotos estão se moldando a essa modernidade, aparecendo um garoto ou outro ali. Se me desculpa eu não ficar falando nome, porque eu não preparei nada, né? Para te comentando jogador tal, mas eu jogo bem pela camisa e a posição, eu sei. Mas o meio-campo jogou bem, o ataque se comportou muito bem e a defesa muito segura. Isso é o que mostra o trabalho que está sendo feito de base, né? É, esse trabalho da base ele é muito importante. Isso influencia lá em cima. Parece que não, mas eles são olhados ao espelho. E quando a base vai bem, o profissional ele se sente motivado e tendo que mostrar serviço para que a base se espelhe neles, né? E essa garotada está sendo lapidada. Eu tenho um pensamento estrutural diferente, né? Eu cheguei a passar por alguns clubes amadores, até administrativamente, não jogando, porque jogando eu tinha minhas limitações, mas
joguei, principalmente futebol amador, mas fui lá do estudo, procurar mais esse lado, mas eu acho que esses torneios, esses campeonatos, têm que dar experiência também para essa garotada, até no profissional, seja ele do sub-20 ou do sub-17. É, é ali que você sente, no momento que o time está bem, no momento que ele pode entrar, até na dificuldade para ver se ele se destaca. E isso é questão de planejamento e acontece nos bambambãs lá da Europa, né? Eu assisto, apesar do meu tempo ser um tempo corrido e bem diversificado, mas eu tenho tudo planejado, eu assisto todo o futebol que eu posso assistir, outras modalidades também. Por exemplo, depois que gravei tudo, eu fui assistir o jogo do Vasco, né? Mas, para vocês verem, eu vejo muito pessoal da mídia aí, eu não vejo isso, não vejo aquilo, só vejo Botafogo, tipo, não. A gente vem aqui comentar, a gente tem que dominar o assunto. Não é só torcedor falando, né? E, e a garotada precisa dessa experiência, essas copas, torneios, né? Ah, mas a CBF boicota, como boicotou, tivemos que desfazer o time ano passado, ano retrasado. Mas procura amistosos, faz pequenos torneios amadores, né? 4, 5 clubes, convida. Hoje a situação financeira é mais estável, né? Botafogo, apesar das dívidas aí, mas eu falo da meninada, torneios, e isso tem que colocar ele jogando, e colocar a mostra, aproveitar a nossa TV, Botafogo TV, para ficar mostrando isso. Né? Eu assisto muito, eles transmitem, sim, e isso é importante. Pena que a gente às vezes não consegue ter tempo de comentar tudo, né? Eu, por exemplo, não tive tempo de comentar as partidas da Copinha, estou falando sobre esse hoje. Mas essa garotada vai longe. E temos que lembrar o seguinte: nem todos são craques. Existem os operários também. Né? O time às vezes precisa daquele jogador mais mediano para poder compor ou preencher espaços, tudo. É que entra a parte teórica de quem tem que estudar um pouquinho sobre o assunto. E eu vejo que o nosso técnico, tanto do sub-20 como do sub-17, domina bem isso, né? Estão de parabéns. Então vamos ver a próxima partida. Acredito que eu consiga comentar o Botafogo nas oitavas de final. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Até lá.